conforme o dia, a hora, a oportunidade e a conveniência, para poder chegar aonde é que você esteja. Aqui é a voz de Newton Marques dos Santos. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Ei, já estava com saudade? Ei, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo o canal. Vamos que vamos. Ei, não esquece não, volta aí, levanta da poltrona, folgado. Você que está chegando, comenta, compartilha. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu, direito à informação. Vamos conhecer o que é SURSIS e sua aplicabilidade no curso da execução penal. SURSIS e sua aplicabilidade no curso da execução penal. Entretanto, nobres senhores, o SURSIS, ele vai dizer a suspensão da condicional. Ela está o quê? Regida, disciplinada nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Entretanto, esse instituto permite a suspensão da condicional da pena privativa de liberdade, submetendo o quê? O condenado durante o período de prova ao cumprimento de condições judicialmente fixadas, que vai fazer uma análise de uma medida de natureza descaracterizadora, que vai ter a finalidade, o objetivo, evitar o quê? O aprisionamento daqueles que foram condenados apenas de curta duração, ou de curto prazo. São aquelas penas mais leves, mais brandas, evitando-se o que? O convívio de pessoas, de cidadãos, no convívio com promíscuos e estigmatizantes do cárcere. Pessoas que de alta periculosidade. Imagine uma pessoa que cometeu atos simples, delitos simples, pequenos delitos, e se misturar em celas com presos de alta periculosidade. Entretanto, nobre senhor, o SURSIS é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, na qual o réu, se assim desejar, se submete durante o período da prova à fiscalização e ao cumprimento de condições judicialmente estabelecidas. Entretanto, a natureza jurídica, o SURSIS tem natureza jurídica, segundo a maioria da jurisprudência, como a de medida de política criminal que permite ao indivíduo condenado por infrações de menor gravidade. Entretanto, a satisfação de sua pena de forma mais branda, muito embora filiamos-nos à vertente jurisprudencial, que vai tratar o quê? Do Instituto como sendo um direito subjetivo do condenado. O Instituto também está disposto no artigo 157 da LEP, repetindo a regra do artigo 697 do Código de Processo Penal. O juiz ou tribunal na sentença que aplicar pena privativa de liberdade deverá o que? Pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer conceda, quer a denegue. Entretanto, a competência. Quanto à competência para concedê-lo, a lei reza que compete ao juízo competente, ao tribunal, ou ocorrendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que se tenha havido análise de sua concessão, ao juízo da execução penal, consoante dispõe o artigo 66, inciso 3, a linha D de leis de execuções penais. Os requisitos para sua concessão. Para sua concessão, deve o reeducando estar adequado aos requisitos de ordem objetiva e subjetivas previstos no artigo 77 do Código Penal, que, em resumo, são os seguintes: inciso 1, ser a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Inciso 2, que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 3, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão do benefício. Inciso 4,
que não seja indicado ou cabível a substituição, previsto no artigo 44 do Código Penal, substituição do quê? Da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Privativa de liberdade, preso, e por restritiva de direito. Em tais condições, poderá o magistrado ou o tribunal suspender a pena por 2 a 4 anos. E o período de prova, o sursis demanda período de prova, que pode ser estipulado de 2 a 4 anos. As modalidades de sursis. Vamos entender e analisarmos esse caráter exemplificativo. O sursis pode ser classificado como simples, etário, humanitário, sursis especial da Lei de Segurança Nacional e sursis especial da Lei de Contravenções Penais. O que diferencia tais modalidades e modelos aplicados são a distinção desses requisitos de ordem subjetiva e objetiva e o período da prova. Se o sursis etário é aplicado ao condenado maior de 70 anos, na época da sentença ou do acordo, devendo nesse caso o período de prova ser fixado pelo artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, entre 4 e 6 anos. No caso de condenação superior a 2 anos e inferior a 4 anos, e entre 2 e 4 anos no caso de condenação não superior a 2 anos. O sursis humanitário é aplicável ao condenado com problema de saúde, devendo-se nesse caso o período de prova ser fixado entre 4 a 6 anos, no caso de condenação superior a 2 anos, e inferior a 4 anos, e entre 2 e 4 anos, no caso de condenação não superior a 2 anos. Entretanto, senhores, o sursis, no caso de condenação por crime contra a segurança nacional, praticado em tempo de paz, em que o período de prova deve ser estabelecido entre 2 e 6 anos, é no artigo 5º, no caput da Lei 7.170 de 83. Por fim, senhores, acredita-se que o sursis, no caso de condenação por contravenção penal, devendo o período de prova ser fixado entre 3 anos. O sursis simultâneo, o que significa, o que quer dizer sursis simultâneos? Vale compreender que o defensor do condenado, ele pode pleitear, claro, a concessão do sursis simultâneo ou coletâneo, que são aqueles que forem cumpridos ao mesmo tempo. Isso é possível em 2 hipóteses. Vamos entender então na prática. Durante o período de prova decorrente da concessão do anterior, é o réu condenado, irrecorrivelmente pela prática de crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade, causas de revogação facultativa do sursis, conforme o artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal, sendo-lhe concedido novo sursis. Nesse caso, sendo mantido o sursis originário, será ele cumprido simultâneo, com o mesmo benefício deferido na condenação posterior. O réu, antes do início do período de prova, é condenado irrecorrivelmente pela prática de crime doloso, não sendo, porém, considerado reincidente. Diante dessa situação, o sursis anterior pode ser mantido, já que a condenação por crime doloso apenas o revoga quando o seu trânsito em julgado ocorre durante o período de prova. Sursis sucessivos. Da mesma forma, pode o defensor do reeducando pleitear a concessão de sursis sucessivos, nesse caso, após cumprir o sursis diante de condenação anterior, já se encontra extinta a pena. Comete o agente crime culposo ou contravenção. Não sendo condenado reincidente em crime doloso, poderá obter novo sursis em relação à nova infração. O benefício, nesse caso, será cumprido sucessivamente ao sursis anterior. A conclusão que podemos chegar: o que dispõe é que a defesa do reeducando deve estar atenta à possibilidade de pleitear o sursis no cumprimento da pena, para viabilizar o direito e promover a justiça. Um O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração. Receba aí os meus cumprimentos.